Olá, pessoal. Professor Acosta aqui de Curitiba. É um prazer falar com vocês, né, nessa nova série de webinars que a gente está se propondo a fazer aí, em parceria com o Instituto 3D, para o nosso grupo de estudos aqui do projeto da Anatomagem Brasil. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo interesse de vocês. Né? Eu acho que a gente tem muita coisa fantástica aí para explorar, para conversar. Bastante coisa legal para compartilhar com vocês. E também agradecer de coração, nesse nosso primeiro webinar, a presença do professor Vânio Costa, né, professor da Universidade Federal de Alagoas, um grande amigo, que logo mais vai estar aqui com a gente respondendo algumas perguntas, batendo um papo aí sobre esse novo universo digital, né, para onde a odontologia está caminhando. Então, para a gente explorar essas ferramentas de diagnóstico 3D, de planejamento virtual, a gente vai usar o Invivo, né, o software Invivo Dental da Anatomagem, que ele traz todas as características de uma plataforma aí que a gente pode utilizar para integrar arquivos, né, para renderizar DICOMs, fazer sobreposição com outros arquivos como STLs, OBJs, e tentar aí posicionar o momento que a odontologia está, que a radiologia está e as outras especialidades. Né? Uma das coisas que a gente se propôs aqui a conversar com vocês é sobre o futuro da odontologia. Né? Então, vamos começar compartilhando aqui a nossa tela e vocês já devem estar vendo aí o ENIAC, o primeiro computador da história, um computador americano de 1946, foi desenvolvido pelo exército americano. Veja o tamanho desse computador, né, o peso, né, e hoje a gente tem aqui um computador super poderoso que a gente carrega no bolso, né, super leve, que tem a capacidade de processamento incrivelmente maior do que esse ENIAC. E também hoje que a gente está começando a ver ficar mais comum são os wearables, né? Um smartwatch que, né, trabalha em conjunto com o celular, está conectado. Em breve nós vamos ver aparecimento, não aparecimento, né, que eles já existem, mas a popularização dos smart glasses, né, também uma interação muito grande, capacidade da gente, por exemplo, estar atendendo o paciente e numa telinha virtual aqui, com realidade aumentada, realidade virtual, a gente poder ver o exame do paciente com ele na cadeira, a tomografia, a ficha do paciente, gravar isso tudo. Então, está conectado com o nosso desktop, enfim. Tá? Então, aqui a gente já está vendo uma tela inicial do Invivo, né? E aí a gente vai poder, nessa nova série, explorar aí o que a gente está aí na proposta, né? O planejamento virtual de implantes, esse conceito muito interessante que é o conceito da anatomia real, né? O termo True Anatomy, que está na moda agora. Né? Quando a gente vê uma imagem como essa, a gente entende o valor disso, né? De poder avaliar a anatomia real do paciente. Então, o Invivo, o nome já diz, né? Invivo, anatomagem é a junção de anatomia e imagem. Anatomy and Image, né? Então, Jack Choi batizou de anatomagem, né? Que é essa capacidade incrível que a gente tem de interagir com o volume, né, numa nova perspectiva aí de avaliação, né, de anatomia real. Veja que interessante isso. Então, aqui nós temos um volume, um DICOM de face, né, que a gente pode explorar, e depois aí ver toda essa parte, né, nesse caso aqui, a gente já está vendo as vias aéreas reconstruídas. Então, a gente vai falar sobre protocolos para medicina do sono, para otorrino. A gente vai falar sobre todas essas ferramentas aqui, né, dedicadas, por exemplo, a uma ferramenta nova só para endo, então a gente vai precisar abrir um outro tipo de DICOM. Planejamento virtual de implantes, a capacidade que a gente tem aqui de fazer sobreposições, que isso é muito interessante para avaliar resultado, para pesquisa. Articulações temporomandibulares, né, cortes sagitais, cortes coronais. Veja que interessante aqui, alterações de forma, de posição de côndilo. As análises aqui tridimensionais para ortodontia e para
cirurgia ortognática, cefalometria 3D, foto 3D, planejamento cirúrgico, a gente está vendo aqui as áreas de osteotomia, e aqui a galeria com as imagens que a gente pode ir salvando, o modelo, que é algo também muito interessante, incrível, aí, que é um serviço que a Anatomage presta, e aí a gente tem a possibilidade de fazer setups, movimentações, olha que interessante. Isso pode ser muito útil em várias situações, por exemplo, planejar o tracionamento de um canino que está incluso. E uma outra coisa que a gente também quer explorar com vocês, o Invivo tem uma ferramenta de reporte que é muito interessante, mas a gente quer explorar com vocês nesse novo universo aí digital, tentar educar o nosso cliente, tentar educar o nosso colega para poder começar a usar as ferramentas digitais mesmo, Então, em Vivo a gente pode exportar aqui um viewer com o caso, com uma série de informações, todas as imagens que a gente colocar nessa galeria, por exemplo, eu gostei dessa imagem, eu venho aqui, Capture to Gallery, ok, e ele vai lá para a galeria, agora ele se transformou no JPEG. E quando eu exportar esse caso, quando eu fizer o layag aqui, que é uma maneira de exportar o caso já com o viewer, o meu cliente lá, o profissional, vai ter condição de abrir o viewer com uma série aí de recursos, Esse aqui é um outro caso, mas assim, a gente já está vendo uma tela em que a gente vê o viewer, e aí a gente vê todas aquelas imagens que estavam ali na galeria. Nesse caso aqui, o paciente sou eu mesmo. E uma outra coisa muito legal é... Opa, eu estou mexendo no JPEG. Vamos voltar aqui para a renderização. É a possibilidade também da gente interagir com isso e mandar para a nuvem. Então, quando a gente faz aqui o send file, a gente faz o sign-in aqui da nuvem, e a gente pode mandar isso direto para o nosso cliente, em tempo real, e ele vai ter condição de abrir isso na nuvem. Eu preciso aqui só abrir o meu e-mail para ver o código, Cada vez que a gente recebe abre a nuvem, ele pede um código. 506230. E aí a gente entra na nuvem, e aqueles casos que a gente mandou aqui da versão full, que a gente vai colocar nome, sobrenome, e-mail para o cliente, ele vai aparecer aqui na nuvem, e aqui estão meus casos, e a gente tem a possibilidade de fazer um preview aqui, tem um viewerzinho na web. Esse é um caso que eu trabalhei, inclusive fiz a sobreposição do STL, tracei o nervo, coloquei implantes, coloquei as coroas, aí desenhei isso aqui, inclusive pode ser exportado em STL, então eu posso colocar e tirar isso tudo. E isso aqui está no viewer da web, não precisa nem o cliente não precisa nem baixar o Daikon se ele não quiser. Mas ele também pode baixar o Daikon, ele pode clicar aqui, fazer um download, ele vai baixar um arquivo em formato INV, que é o formato do Invivo, e vai poder aqui, então, também baixar o viewer do Invivo e abrir aí o viewer, que é algo que tem mais recursos, Por exemplo, a gente quer fazer alguma medida aqui, eu consigo com o viewer fazer medidas, fazer inclusive medidas diárias, por exemplo, para ver aqui vias aéreas, uma secção aqui, olha que interessante. Então, e mais uma coisa muito bacana é o Anatomage Viewer. Esse viewer da Anatomage é de graça para o cliente. A única coisa que é pago aqui é o serviço, Porque a gente precisa, a partir aqui da versão full,
fazer um upload para na tomagem, direto ali para na tomagem. A gente também tem que ter uma conta lá. E aí solicitar o que a gente quiser. Você falou de 3D, foto 3D, para quem não tiver o 3D, a segmentação dos dentes, das coroas, né? Que daí no viewer dos anatomódulos, perdão, a gente consegue isso aí, o cliente vai conseguir fazer de graça, né? Ele vai ter pago só pelo serviço, mas ele abre o viewer e ele tem isso aqui tudo, ó. E nós estamos vendo esse conceito de paciente virtual, nós estamos vendo aqui a minha foto 3D, que é o OBJ, o DICOM, né, a estrutura esquelética, aqui os modelos que foram processados pela anatomagem. Então, eu posso tirar e colocar, né, se eu quiser, na verdade, olha que interessante, as coroas aqui dos meus dentes são dos STL, então, são com uma anatomia real, correta, né? Vamos tirar aqui a imagem da foto, e aí a gente consegue ver isso aqui também de forma translúcida, né? Vamos tirar aqui o volume, olha que interessante. E da mesma forma, né, a gente pode fazer o nosso setup. Tá? O cliente pode fazer o setup. Aqui no caso eu estou vendo o efeito de uma disjunção. Tá? Eu posso fazer um setup ortodôntico, se eu quiser. Tá? Isso tudo o cliente pode fazer aí sem precisar comprar esse viewer. A gente só precisa encaminhar isso como serviço. Então, assim, é um universo gigante de informações, tá? E a gente pretende ir explorando isso ao longo dessa nova série de webinars. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, em linhas gerais, aí do que é o em vivo, então nós aqui estamos com a versão full e 2 módulos adicionais que estão ativos, o 3DA e o Report. Então, até aqui, isso tudo aqui é ferramenta do módulo básico. Né? Então, aqui os filtros né, vamos mudar a cor do fundo. A gente tem um monte de possibilidades aqui de filtros, né? De renderização, né? De clippings, tá? E a gente pode também fazer uma coisa bem interessante, que é, por exemplo, estar aqui com uma imagem 3D e fazer cortes, tá? Em cima desse volume, né? Interessante. E aqui a gente vê, por exemplo, como esses dentes estão bem verticalizados, né? Então, esse é um paciente de classe 2, divisão 2, com uma importante deficiência anteroposterior de maxilimandíbula, principalmente de mandíbula, e aí, aqui que a gente começa a ver o em vivo fazer diferença. Tá? Aqui na parte das vias aéreas, a gente pode fazer como se fosse uma endoscopia, que é um fly-through, né? E essa escala de cores aqui das vias aéreas mostra para a gente, né, é facilmente perceptível, né, o quanto esse paciente tem esse estreitamento aí super importante, né, de vias aéreas, e o quanto isso está impactando a qualidade de vida dele, né? E aí a gente junta com as informações da anamnese, né, outros tipos de exame, como polissonografia. Esse paciente não faz apneia, ronca, né, já fez uma vulopaloplastia e não resolveu, quer dizer, o problema está aqui, né? Então, o que a gente faz com um caso desse? Então, né, como é que a gente trabalha um caso desse? Então, nessa hora que o 3D passa a fazer diferença, né? Nós tivemos aqui uma série de perguntas, né, que o pessoal que se inscreveu fez, né? Uma delas é justamente essa, né? Se vale a pena pelo custo biológico,
fazer tomografia ou se a gente fica na documentação convencional, isso no caso para ortodontia. Então, claro, no caso desse, com certeza vale. Né? A gente sempre tem que seguir o princípio o princípio ALARA, né? As low as reasonable achievable. Então, para um paciente como esse, com certeza valeu a pena. Né? Eu não preciso, eventualmente, ficar repetindo esse exame a cada 2, 3 meses. Né? A gente vai repetir só quando for necessário. No caso desse paciente, a gente vai precisar repetir porque ele vai, obviamente, para uma cirurgia ortognática, e também essa cirurgia ortognática a gente vai fazer com um planejamento digital. Né? A gente vai criar um guia cirúrgico aí para esse paciente. Né? Olha que interessante. Então, a gente pode movimentar essa base aqui. Né? E esse caso aqui, a gente não tem a foto 3D, mas se tivesse a foto 3D, ela também estaria mostrando as alterações. A gente pode ver aqui no traçado. Nós vamos ver isso em outros casos. Né? Então, a gente já vai trabalhando aí a questão do método. Avança maxila-mandíbula, né? Faz todo um trabalho aí para depois criar um guia e ir para a cirurgia. Né? E uma outra coisa que a gente pode fazer é justamente o setup do caso ortodôntico, né? Do preparo ortodôntico. Então, esse caso é um caso que precisa movimentar dentes, né? A gente precisa descompensar, precisa criar um espaço aqui para fazer depois o avanço mandibular. Tá? Conforme a gente vai mudando, a referência ali, né, das curvas de orientação ali dos guias vai mudando também. Então, assim, é muito grande a quantidade de recursos aqui, de informações, né? Um exemplo aqui só para a gente brincar um pouquinho do que dá para fazer com o implante. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente, nesse caso, já consegue prever aqui que vai precisar aí de uma verticalização desse molar, né, para a gente ter espaço. Esse aqui vai precisar ser extraído, na verdade já até foi extraído. A gente tem espaço aqui para depois colocar, então, um implante. Né? Mas vamos brincar ali só para ilustrar aqui. Né? E aí a gente consegue explorar essa quantidade imensa aqui de marcas, de modelos, né? E ver aí o diâmetro, o comprimento desse implante, né? Traça o nervo aqui se for preciso. E daí fazer a nossa coroa depois, tá? E desenhar essa coroa também, exportar esse STL, tá? Desculpa que eu tô com uma rinite forte aqui, uma laringite. Curitiba não é para amador, né? O clima aqui não é para amador. Né? Então, aqui a gente está vendo, ó, que interessante. O modelo já começa a aparecer aqui, tanto a coroa que eu fiz como o implante. Claro que isso precisa ser melhor trabalhado, né? Eu só estou fazendo rapidinho para a gente ver o potencial aí do programa. E, claro, que também a gente faz, como está nesse caso aqui do Viewer, a gente faz a sobreposição do STL, que é para a gente daí sim acertar a posição dessa coroa, etc. Então veja como isso melhora a comunicação, né, da equipe, entre a radiologia, entre as especialidades, ou, né, para quem não for radiologista, quem for ortodontista, cirurgião, implantodonista, também trabalhar com isso aqui. Tá? Então, voltando aqui para o em vivo, então, como eu estava dizendo, então, todas essas ferramentas aqui estão no módulo base, né? E a gente vai, ao longo do
da nossa série de webinars, utilizando aí casos mais específicos para ilustrar as ferramentas. Tá? Então, agora a gente vai, né, convidar o professor Vânio para entrar na nossa conversa e a gente vai explorar algumas perguntas aqui do que o pessoal fez e da experiência que o Dr. Vânio tem, né, o professor Vânio tem também com o Invivo, né, ele já tem usado o Invivo há algum tempo aí. Então, vamos lá. Então, professor, eu sei que você já tem usado o Invivo há algum tempo, né, se tornou um entusiasta aí, acabou implementando em outras clínicas, né, da tua rede aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência com o Invivo e depois a gente tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de apresentar aí para a gente discutir junto. Perguntas que o pessoal fez quando se inscreveu. Tá? E aí a gente pode mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela, a gente vai ficar do ladinho, né? A gente está vendo aqui um caso, inclusive, deixa eu só... anonimizar aqui o caso. E outros aqui, por exemplo, né, para a gente ver, por exemplo, como que o Invivo é versátil. A gente está vendo uma tomografia médica aqui, ó, interessante. E aí a gente também pode ver só um dente na janela de endo. Então, vamos lá. Como é que foi a tua experiência? Como é que está sendo a tua experiência com o Invivo? Então, professor Maurício, eu já utilizo ele há mais de 2 anos, o Invivo. Nossa, já deu 2 anos? 2 anos já fez. Fez em Caramba, janeiro agora. legal. O tempo passou rápido, né? E o principal característica dele que eu achei é a qualidade e o tempo que eu ganhei em relação aos softwares anteriores que eu usei já, né? Eu usei alguns softwares e a dificuldade de planejamento, protocolo, era lento. A gente fazia, mas perdia muito tempo. Então, eu consegui ganhar algum tempo nos exames de imagem. Então, isso para mim é muito importante, o tempo e a qualidade, né? Além das ferramentas que eles oferecem, a mais que alguns softwares não têm. Tá? Então, Legal. a qualidade e o tempo que eu ganhei, até enriquecendo o diagnóstico com ele. Então, eu achei ele fantástico. Sim, essa questão de você ter essas ferramentas, né, como você disse, de vias aéreas, né? Vias aéreas, parte de endo, tá? A parte de ortodontia, que você consiga ver bem a lâmina dura, o espaço periodontal, ele tem esse software aí que facilita essa parte, né? Em relação com o dente adjacente. Então, para a orto também ele soma muito. A cirurgia ortognática, né? Essa tela que nós estamos vendo aqui é de um paciente que tem uma reabsorção aí. O pessoal perguntou bastante sobre a ferramenta de endo, né? Pronto, você está mostrando agora os cortes axiais. Então, ele vê a janela menor desses cortes e com isso ele consegue ter uma acurácia maior nesses planos de corte aí, tá? Essa janela aí que você está mostrando, ele mostra os planos axiais, tá? Sagitário e coronal, mas sendo que ele individualiza cada um aí, como é o caso aí. Então, facilita você ver perda óssea, canal acessório, né? Variação anatômica, sei lá, delta apical, então ele facilita isso nesse planejamento. Legal, legal. E tem essa vista aqui também, lateral. E daí para cortes laterais. Esses cortes laterais ajudam bastante, né? Para dentro impactado, para você verificar a lima endodôntica, né? Pequenos fragmentos que a gente não conseguia ver antes, tá? Entendi. Então ele Legal. facilita e é uma ferramenta a mais. E tem essa parte aqui, né, desses filtros, né, que você consegue trabalhar aí. Esse filtro você consegue ver o conduto, câmara pulpar, alguma calcificação no terço apical, no terço médio, facilitou bastante em relação aos softwares que eu usava antes, que eu não conseguia ter uma qualidade em relação a essa região aí. Muito legal. Uma pergunta aqui que fizeram para gente, que eu queria eu tenho uma opinião formada, mas eu queria
tu atua também, né? Que, especificamente falando de ortodontia. Né? Então, a pergunta é a seguinte: qual que seria a aplicabilidade diferente da documentação convencional, né? O valor diagnóstico versus o custo biológico, né, da tomografia? Então, se a gente for pensar em fazer, durante o tratamento ortodôntico, a documentação inicial, intermediária e final com tomografia. Então, se vale a pena ou se não vale a pena, né? Então, ontem eu comentei um pouquinho, falei, né, do princípio ALARA, que, né, que a radiologia, que rege aí a radiologia, e queria a tua opinião. Eu acho que, se tiver indicação, com certeza vale a pena, como esse caso aí que eu comentei, né, que eu falei aí sobre o papel das vias aéreas para ajudar, auxiliar na tomada de decisão terapêutica e indicar a cirurgia ortognática para esse caso. Numa criança de 9, 10 anos, sem problemas respiratórios, sem grandes discrepâncias, sem nenhum histórico de trauma, etc., talvez não valha a pena. É uma questão muito do profissional avaliar e indicar ou não. Né? Não é para 100% dos casos, mas eu hoje uso em, sei lá, 70% dos meus casos, pacientes adultos, retratamentos, casos cirúrgicos, né? E também, eventualmente, em algumas crianças e adolescentes, quando tem indicação. O que não quer dizer que eu deixei de usar a panorâmica, que eu deixei de usar a periapical e que eu deixei de usar a tele, eventualmente. Né? Eu, às vezes, faço uma toma só no início, não tem obrigação de fazer no meio e no fim. O que você acha disso? Então, o nosso aparelho, né, tomografia, cada ano está no mercado exames com um tempo de redução de exposição menor. Então, hoje tem um aparelho de Avatec que faz o exame de tomografia em 4 segundos. Então, a gente já saiu de 12 para 4 segundos. Quando surgiu os tomógrafos no Brasil, a gente fazia um tempo do exame de 1 minuto e meio. Tá? Então, o paciente ficava 1 minuto e meio exposto àquela radiação. Hoje ele fica 4 segundos. Então, de 98 para cá, já houve uma redução fantástica. Né? Então, acho que se tiver indicação, tem que ser feito. Tá? Eu acho que alguns comitês de ética para pesquisa com seres humanos ainda estão bloqueando esse tipo de pesquisa, mas eu acho em alguns pacientes, se tiver indicação, tem que ser feito. Né? E esse traçado que a anatomia já oferece para planejamento em cirurgia ortognática, em tratamento ortodôntico, é fantástico. Né? Porque a gente saiu de uma imagem bidimensional e está para uma imagem tridimensional, uma imagem real. Tá? Sim. Então, acho que a tendência é que isso seja já, não é cada dia mais. O que você falou é super importante e tem muito a ver com a questão do quanto as coisas estão evoluindo rapidamente, né? Novos equipamentos, novas tecnologias que estão diminuindo a dose de radiação. Isso tem a ver com o que a gente chama de singularidade tecnológica. As coisas estão ficando cada vez melhores, mais ágeis, mais rápidas, né? Isso tem a ver com a informática, com hardware, com software, e mais seguras. Então, você tem aí a Vatec, né? A própria, o iCat também tem uma versão que faz um quick scan, uma tomografia que tem menos doses do que uma panorâmica hoje em dia. Não é claro que não é uma tomografia que você vai usar para endo, mas para uma avaliação de face, eventualmente para uma cefalometria, alguma coisa é possível. Deixa eu abrir um caso aqui, você estava falando de cirurgia ortognática. Espera aí. Que é uma coisa realmente muito, muito bacana. Que hoje pode ajudar muito a comunicação com o cirurgião, com a própria comunicação com o paciente, né? A gente está vendo aqui, olha que interessante. Esse é um caso em que a gente tem a foto 3D, né? Esse é o módulo novo que você tem aí, né? O 3DA. Isso. E aí a gente tem aqui a foto 3D. A gente pode ter
a análise cefalométrica, a gente pode ligar e desligar aqui as medidas, os planos de referência. Olha quanto plano de referência a gente tem aí. E a gente pode fazer a movimentação cirúrgica. E aí, depois... Veja como altera aqui o perfil. Deixa eu voltar esse caso, resetar esse caso. Olha como que esse paciente é. Né? E esse caso também é um caso interessante. Por que também precisa de cirurgia ortognática? Mais uma vez aqui o in vivo nessa janela aqui de vias aéreas, né? A gente consegue ver um estreitamento muito importante aí. Olha, né, pela escala de cor, está bem estreitado e esse estreitamento é prolongado. Então, essas são as indicações principais, né, que o software oferece e é importante para o planejamento ortodôntico e cirúrgico. Exatamente. Olha que bacana. A gente vai movimentando. Isso é uma coisa que a gente precisa se acostumar. Uma coisa que eu gostaria da tua opinião é o seguinte: o que o radiologista pode fazer? A gente, quando eu digo, né, eu sou ortodontista, mas eu já estive envolvido com laboratório de radiologia, eu tenho uma experiência nessa área, né, na tua área aí, que me habilita a opinar, pelo menos, além de estar trabalhando aí com em vivo, etc. O que a gente poderia fazer para ajudar o cliente, o teu cliente, né, o profissional, para que ele possa usar essas novas tecnologias sem ficar tão dependente do papel, né? A gente estava conversando ontem sobre nuvem, né, sobre o viewer. Você acha que é possível a gente começar a usar mais isso ao invés de criar os reportes e os templates aí? Então, o objetivo é que a imagem digital seja mais usada que as impressões, né? Já que a gente perde na qualidade quando imprime essas imagens, né? Então, a gente tem uma qualidade tão boa, para quem imprimir ela? A gente pode fazer o planejamento tudo no computador, né? Então, a gente vai perder em qualidade e vai perder tempo imprimindo, tendo um custo maior de aquisição desses equipamentos, comprando impressora, já que a finalidade maior é o diagnóstico. O diagnóstico com qualidade a gente vai ver na tela do computador, né? Você falou tudo agora. O maior objetivo é o diagnóstico, né? Tem para quem está imprimindo mais panorâmica, traçado cefalométrico, a gente tem tudo no computador. Sem dúvida. A gente perde tempo e ainda procurar esses equipamentos. Então, a gente tem perda de tempo e custo, né? Custo de impressora, de papel, né? Então, o objetivo é que a gente consiga mais, né? Eu acho que a gente já está usando, já deu uma melhorada, mas eu acho que a gente não alcançou ainda 30% dos profissionais que usam essa tecnologia. Tem que aumentar. Mas eu acho que está caminhando nessa direção, né? Vai cada vez mais a gente usar, por exemplo, aqui você tem... Eu acho que hoje a gente já tem um número maior, assim, em relação ao que tinha 10 anos atrás. Eu acho que já melhorou bastante, né? A tendência é que isso cresça, a gente consiga usar tudo na tela, tudo no aplicativo do celular, no tablet. Né? O objetivo é esse, porque a gente sempre vai ter qualidade, né? Isso aí. Você tem aqui, por exemplo, no Envio, você tem a possibilidade de exportar o viewer já com o caso e utilizar a nuvem, né? Olha que bacana aqui a nuvem e jogar... Então, isso aí pode encaminhar direto para o profissional por e-mail, vai receber lá, vai poder manipular, né? Vai ter, lógico, vai ter limitações, mas ele vai conseguir o objetivo do planejamento dele, explicar para o paciente dele, discutir o caso com outros profissionais, né? Então, bastante aplicativo essas dúvidas aí do anatomia. E se ele quiser fazer, abrindo o próprio viewer para ter a possibilidade de fazer medida, ele faz o download do caso e vem aqui e baixa aqui, instala o viewer, né? Ele vai ter essa possibilidade.
muito dinâmico esse software, essa parte aí para o cliente, tá? É muito importante. Hoje, os profissionais querem manipular, querem ver realmente no seu computador, no seu consultório, né? Querem discutir com outros colegas, e aí ele já tem isso aí no seu e-mail. No momento que é feito o planejamento, a gente já encaminha para ele. Então, eu acho que é fantástico essa parte aí do Anatomedia. Sim, sim, sim. Isso que você falou, né? A própria comunicação com o cliente, né? Você ter a possibilidade de explicar. O cliente, ele se enxerga, ele se vê em 3D e aí ele entende com muito mais facilidade do que você explicar, por exemplo, numa radiografia, né? Não desmerecendo as técnicas convencionais, né? Óbvio, mas assim, claro, tem uma série de limitações. Você mostrar, deixa eu pegar aqui um exemplo interessante aqui, né? A gente pegar e ver esse tipo de imagem ou esse tipo de imagem e tentar comparar a quantidade de informações que tem aqui com uma, vamos simular uma teleradiografia. Né? Então aqui você tem pronto, é uma imagem estática, acabou. O que está aqui, está aqui. Isso aqui é como se fosse uma tele, né? Isso. Do caso. Então, não tem muito que... Você pode melhorar um pouco o contraste, etc., mas você não mexe mais. Isso aqui é uma imagem estática. E aqui você tem uma imagem dinâmica, né? Uma imagem volumétrica. Né? É aí que você vê a diferença e o valor da tomografia e de uma ferramenta como, por exemplo, o Invivo, né? Que tem essa capacidade de processamento aí. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Em relação a... me perguntaram assim, em relação à sobreposição de arquivos, DICOM com STL, etc. E a questão dos artefatos. O que você me fala dos artefatos em relação ao Invivo? Ele está dentro da média? Então, eu comparei com alguns softwares que até lançaram recentemente aí no mercado, né? E eu achei que de todos, ele é o que ofereceu uma melhora na qualidade, né? Mesmo com aqueles que apresentam metalocerâmica, né? Restaurações metaloplásticas com metal, com alto número atômico, tá? E eles realmente eles têm um filtro que a gente consegue melhorar, reduzir os artefatos, né? Já que os artefatos interferem no diagnóstico e dificulta, no caso, dentro com uma coroa metálica no núcleo, ver qual núcleo que você usou, não consigo ver o que está ao lado, ou seja, geralmente o alto número atômico, a gente fala que existe aquele efeito Pinhard, né? Então, o que está ao redor a gente não consegue identificar. E eu notei que alguns exames que a gente comparou com software que eu já usava, software foram lançado também recentemente, a Anatomedia mostrou uma qualidade melhor. Eu acho que artefato em qualquer vai dificultar, né? Mas o Anatomedia eu comparei e realmente ele saiu um pouco na frente em relação aos demais softwares que está aí no mercado e está dizendo que faz, que reduz e que, na verdade, vai depender do paciente, vai depender da estrutura anatômica, né? Ou de alguns objetos que vão ser usados naquele núcleo, naquela coroa metálica e aí vai interferir na qualidade da imagem. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Vocês fizeram uma pergunta aqui bem assim, uma pergunta de $1 milhão. O que a gente espera do futuro da radiologia? Eu tenho uma opinião, queria que você falasse primeiro, depois eu falo. Então, o futuro está acontecendo agora, né? E eu acho que a cada ano que passa, a gente vai conseguir mais recursos para diagnóstico, mais rapidez no tempo do exame, menor dose de exposição. Mas o que eu acho que tem que melhorar é justamente isso, a gente usar mais os recursos que a gente tem, né? Principalmente o que cada software oferece, cada aparelho oferece, é isso que a gente tem que usar mais, né? Usar o software mesmo, a anatomia já é rico, mas é muito completo, então você demora a saber todas as ferramentas, não é de hoje
de um mês você vai poder manipular ele, mas você sabe que ele é um software que a cada ano ele é atualizado, né? Você tem mais novas chances de diagnóstico, mais recursos. Você está mostrando um recurso de filtro, que você consegue identificar as estruturas anatômicas, ver alterações, né? E ele é fantástico. Então, acho que o Anatomage, eu acho que o software que mais cresce, que mais tem recursos. Eu acho muito difícil ter um software que, sei lá, daqui a 10 anos não vai ser superado, né? Até pelo recurso que hoje ele apresenta. As alterações que a gente recebe anual dessas alterações de diagnóstico, de novos planejamentos, novos softwares dentro dele mesmo. Então, eu acho que o futuro é a Anatomage. Eu acho interessante, eu escutei esses dias uma colega dizendo, não, a radiologia vai estar numa tendência de diminuir a quantidade de serviços e, por exemplo, agora com essa febre de scanners, né, que os profissionais estão comprando para botar no consultório e até alguns colegas comprando até equipamentos de panorâmica. E eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a radiologia vai aumentar a sua demanda, mas ela vai precisar, pela quantidade de possibilidades, né, vai precisar se aproximar do clínico. Né? Né, nesse processo, por exemplo, eu, no caso de ortodontista, eu não consigo mais fazer minhas coisas sem a parceria de um radiologista aqui, de uma clínica aqui em Curitiba. Né? Tudo que eu faço, praticamente, eu terceirizo. Como escaneamento, né? Eventualmente a foto 3D também vai começar a ficar mais popular. Mas, então, essa linha direta entre eu, clínico, ortodontista, com o laboratório, só vai aumentar. Né? Então, vocês, radiologistas, precisam ajudar a gente a usar isso, a entender melhor isso, né? Até em questão de TI, aí, de teleodontologia, transmissão de dados, de computador, tudo que tiver em relação com isso, a gente precisa auxiliar. Tem muito colega que não sabe nem instalar um programa, né? Baixar um arquivo. Então, precisa fazer a lição de casa também, né? Não dá para ficar mais parado, senão a gente vai parar e ficar para trás. Alguma consideração final, meu amigo? Foi muito boa a conversa aí, fiquei contente. Então, Maurício, quem quiser saber informações, né, sobre o software, eu acho que vale a pena entrar em contato com a gente passar algumas informações, pode fazer alguma conferência de manipulação desse software e vai entender, né, o que eu estou falando. Assim, eu estou muito satisfeito com o software, não é porque uso, e sempre que eu comprei o software, eu disse, Maurício, vamos passar isso para mais pessoas, o software é muito bom, né? Ele é muito completo, tá? Quem usa outro software tem que conhecer ele, tem que saber os recursos que ele tem, né? A qualidade de imagem que ele oferece, tanto de impressão como digital, né? Na tela, né? Você vê alguns recursos aí de vias aéreas, os vídeos que eles oferecem de manipulação que você pode usar tanto em aula como passar para o seu cliente, o seu paciente, explicar o que está acontecendo com o paciente, sobre a posição de imagem, de tomografia com foto que ele faz na parte do traçado cefalométrico. Então, ele tem muito recurso, né? É um software muito completo e fácil de manipulação também. Em pouco tempo você consegue manipular, consegue entender. Agora, para isso, você tem que deixar o software que você usava. Se você querer usar os dois ao mesmo tempo, você não vai se dedicar, porque a anatomia requer dedicação, né? Estudo e realmente praticar. Tá? É como você tem uma aula teórica de manipulação e realmente ir no computador, né? E manipular aquele software. Como você dirigir, né? Teoria não É isso aí mesmo. nunca tirar o carro do lugar, né? Então, você tem que usar. Tá, é um amigo meu, estou usando os dois softwares, agora o Anatomia eu estou com ele sem manipular, sem algumas dúvidas. Eu digo, ó, esqueça o que você usa e use só ele, né? Esse é o primeiro conselho. Então, tem que usar só o Anatomia e aí sim você vai ver que realmente ele tem infinitos recursos aí que vai favorecer, vai lhe ajudar no dia a dia, no tempo do exame, né? Na qualidade do diagnóstico. Então, ele você vê aí, você está mostrando um software de manipulação, colocando tipo de implante, marca de implante, você pode posicionar o implante. Isso é importante tanto para o radiologista quanto para quem vai fazer, né, o planejamento, e explicar para o seu paciente realmente
vai fazer, como vai ficar posicionado o implante. Você pode usar o tamanho do implante, a espessura do implante e a marca do implante, né? E ao mesmo tempo já está mostrando aí as vias aéreas, mostrando se tem espaço, né? Se o espaço está reduzido. Da mandibular Você pode aqui, né? simular a coroa, né? Sobre o implante, qual o tamanho da coroa, né? Fazer sobrepor o STL aqui, né, antes. Você pode juntar os arquivos, STL com Atomo, fazer simulação, fazer impressão de guia. Então, ele é muito completo. Tá? Muito obrigado pela tua disposição aí de ajudar a gente, né? De trocar. Você tem trocado ideia com outros colegas aí. Você tem uma virtude que é a de enxergar, né? Às vezes mais à frente aí as coisas. Né? E eu vi que você tem. Nós estamos juntos aí, né? E a gente está, além de um professor que eu admiro, que eu respeito, o Vânio é um amigão meu, né? A gente tem falado aí sobre, eventualmente, que a gente vai evoluir de treinamentos, né, Vânio? Que a gente pode oferecer aí. Então, queria te agradecer aí tua disposição. Eu que agradeço, é um prazer sempre participar e passar isso para o nosso colega radiologista, né? E saber que a gente hoje tem no Brasil um software que tem enriquecido bastante o nosso trabalho e ajudando bastante também. E espero que os nossos colegas conheçam, né? Entre em contato conosco para a gente mostrar realmente que realmente isso é verdade, que realmente o software, ele que mostra na tela é o que ele oferece, tanto de qualidade como de impressão. Então, realmente o software é fantástico, eu estou aqui para participar, para colaborar. E se o software não fosse bom, não tivesse qualidade, ele não tava com você aí. E realmente ele me impressionou em pouco tempo e realmente ele é um software que o radiologista deve conhecer, deve usar. Eu acho que em pouco tempo ele será um software mais Mas, usado pelos profissionais da área, com certeza. legal. Então tá, meu amigo, vamos mantendo contato, tá? Em breve nós estamos juntos aí na Grande Maceió. Se Deus quiser. Estou lhe E, aguardando aqui. joia. Aproveita o dia aí É um e um prazer abraço. recebê-lo. Vai ser muito legal estar aí com você. Ah, que bom. Estou aguardando e vamos combinar mais vezes, vamos discutir mais casos, Mais tarde isso. vamos, vamos Isso, manter isso a aí com o gente nosso volta. colega. Esse depoimento que é importante para quem trabalha na área, que realmente vai enriquecer o seu trabalho, né, a qualidade, de modo geral. Isso aí. Então tá, meu amigo, vamos falando então. Um abração aí, tudo de bom. Fica com Deus aí. Valeu, Maurício. Um prazer, viu? Sempre estar com você participar. E um abraço. E se encontraremos em breve. Isso aí, valeu. Tchau, tchau, meu querido. Um abraço.